Então, como nós lemos aqui, né, na leitura bíblica de Mateus e de Marcos, nós temos uma ordenança. Já acompanhando a revista aqui, nós não faremos a leitura de toda a revista, né? Nós vamos passar pelos tópicos, porque nós temos 1h30, né, no ministério, mas o vídeo eu quero que a nossa lição se estenda ali entre 30 e 45 minutos, então não dá tempo de fazer toda a leitura, porque vamos discutir ainda as respostas. Mas vamos ler a parte da introdução, tá? Na introdução da revista diz assim: neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar para a visão global da mensagem do Evangelho. Veremos que a missão é uma ordem divina que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui já começa falando sobre o que é a Grande Comissão, que é o próximo título da revista. O que é a Grande Comissão? Então nessa lição nós vamos ver qual que é o trabalho missionário da igreja. Quando nós olhamos para a nossa igreja, né, qual que é o papel que ela está fazendo na sociedade, tanto espiritual quanto natural, né, por assim dizer. Porque a igreja ela é uma instituição séria sobre garantia da sociedade. A gente tem uma palavra do Senhor falando que somos sal da terra, luz do mundo. Então isso quer dizer, ele fala na presença de Deus para glorificar a Deus e na presença dos homens, né? Então isso quer dizer o quê? Que nós somos missionários, nós temos que colocar nós temos que ser diferente não só para Deus ver isso, porque Deus nos conhece, mas diferente também para dar exemplo para os homens, né? Porque como é que os homens vão querer, né, se relacionar com Deus, entender o que é Deus, se eles olham para pessoas que seguem a Cristo e não conseguem ver diferença, né? A Bíblia diz que eis a diferença entre o que segue a Deus e o que não segue. Então nós, né, como assim o Senhor diz, sal da terra, luz do mundo, nós precisamos ser de fato diferente. E quando nós falamos do trabalho missionário, não dá para nós, como missionários de Cristo, termos a mesma atitude de pessoas que não seguem a Cristo. Nós precisamos ser um exemplo, porque quando nós nos dedicamos a uma obra missionária, nós vamos levar algum benefício que seja natural, não é? Muitas igrejas, né, muitos ministérios se dedicam em causas específicas, juntando assim vários ministérios e fazendo uma diferença no mundo, né? Tem ministério que se preocupa muito com as pessoas que estão passando fome, tem ministério que se preocupa muito com pessoas que estão ali em vícios, né? Em vícios de droga, alcoolismo, e tem um trabalho específico para isso. Tudo isso faz parte de uma missão em Jesus Cristo, de ser missionário. E essa missão em Cristo, né, ela não é só sobre essa parte natural, ela é também sobre uma parte espiritual. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos mostrar o Senhor Jesus para aquelas pessoas e que elas possam de forma encontrar a paz no Senhor Jesus, que o Espírito dela consiga revelar a ela, né, o que é o pecado, o que não é, que o Espírito Santo possa orientar essas pessoas, né, a estar se arrependendo, se chegando ao Senhor Jesus Cristo, né, e esse é o trabalho do missionário. Então quando a gente fala da grande comissão, é que se fala de uma ida dos discípulos a anunciar o Evangelho por todos os lugares, não só ali onde eles estavam ali em Jerusalém, não só em Jerusalém, mas em todo, até os confins da terra. Esse é o título da nossa lição, até os confins da terra, ou seja, eles precisariam sair de Jerusalém e levar ainda adiante. Nós temos uma parte interessante onde Jesus fala, e a gente tem também uma parte do Cristo ressurreto, né, que é Cristo após a ressurreição. Ele falou assim: olha, vocês vão levar o Evangelho, mas por enquanto ficar em Jerusalém, né, até que lá do alto seja revestido com o poder de Deus. Ou seja, isso requer o quê? Que para você fazer uma obra missionária,
o primeiro passo, você precisa de uma conversão, você precisa estar convertido, mas só isso é suficiente? Você precisa estar convertido e revestido do Espírito Santo de Deus. Por mais que sejamos inteligentes, por mais que entendamos a palavra, se nós falarmos, tentarmos apregoarmos a palavra, ela pode não entrar, ela não vai entrar no coração, se não tiver o poder do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que converte, é o Espírito Santo de Deus que toca o coração, porque cada pessoa que nós vamos evangelizar, ela tem uma história de vida diferente. Então, quando nós vamos falar para ela do Evangelho de Cristo, nós estamos falando da nossa experiência com Cristo, nós estamos falando do que funcionou para nós, e não é assim com todas as pessoas. As pessoas, elas têm pontos de vista diferentes, elas têm realidade diferente, elas têm crenças diferentes, foram criadas em momentos diferentes. E o missionário precisa entender isso. E é por isso que precisa ser feito um revestimento do Espírito Santo, né? É por isso, porque o Espírito Santo, ele conhece a particularidade. Muitas vezes nós vamos ministrar uma palavra e aquela palavra nem fez sentido. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Você ministra uma palavra, você, gente, por que eu falei essa palavra? Né? Não era isso, eu queria falar uma outra coisa. Eu acho que isso aqui não ficou muito bom. E ao término do culto, alguém vem, nos procura e fala, irmão, a palavra que o senhor ministrou era para mim. O Senhor falou comigo, né? O Senhor falou comigo. Então isso nos alegra, porque a gente fala assim, olha, não estou fazendo o que eu quero, estou fazendo o que o Espírito Santo me mandou fazer. Mesmo que eu não entendi naquele momento, tinha um propósito que ele é revelado mais adiante. Então, para os irmãos do nosso ministério, que são ministrantes, né, tem que estar ali segundo o Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo te guiar. Paulo fala que nós precisamos, né, crescer na graça e no conhecimento. Na graça com o Espírito Santo, sem deixar de crescer também no conhecimento, né, no conhecimento das Escrituras. Então a grande comissão é a respeito disso. Vamos falar um pouquinho sobre a questão cultural, que é o que nós estávamos conversando. Eu vou ler as primeiras frases aqui da lição de número 2. A lição de número 2. O ide de Jesus significa também atravessar fronteira. Nesse caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é um grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impedir a nossa. Isso é muito importante. É respeito, né? O respeito das crenças, da questão cultural. E o Senhor fala a respeito disso, né? E aqui na revista ele nos ensina que nós devemos levar a palavra do Senhor, mas não infringir a cultura, né? A gente precisa respeitar a cultura do local em qual está indo. A gente tem um desafio muito grande, por exemplo, um dos mais comuns é a língua, né? A língua, o idioma do país, quando a gente fala de missão transcultural, já é uma coisa para sobrepor, porque muitas vezes nós falamos algo que para nós é muito tranquilo, é natural, e falando da mesma forma, só fazendo uma tradução do idioma para outras pessoas, isso pode se tornar até ofensivo. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos entender e respeitar. Paulo fala muito a respeito disso, se eu não me engano, para a igreja de Corinto, sobre costumes, né? Sobre o costume, que muitas coisas eram costume, não tinha a ver com o princípio de Deus, era costume dos judeus. A gente vai lembrar sobre a questão de comer carne, né? Era costume dos judeus não comer carne impura, né? Segundo eles, que era carne de porco, só que os gentios ali da igreja de Corinto, eles comiam carne. E Paulo fala o seguinte, olha, isso não é um problema, né? Todas as coisas foram limpas no Senhor Jesus Cristo. Mas se comer carne vai escandalizar o outro irmão, não coma, né? Não coma, né? Igual ele fala, todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas lhe convêm. A partir do momento que você tem o Espírito Santo, que você tem um cargo de missionário, né, essas coisas vão ficando mais claras. Tem muitas coisas que não é pecado, mas você deixa de fazer para não escandalizar o irmão, porque você está num evento missionário, precisa ser irrepreensível perante ao Senhor. Então a questão cultural precisa sim de um conhecimento daquela cultura, precisa-se de uma sabedoria. Nós temos o maior missionário, né, do nosso Novo Testamento ali, Paulo. A gente consegue aprender muito a respeito disso com Paulo. Se a gente pular aqui para o título 3,
a ordem de fazer discípulo em todas as nações. Então tem aqui, a palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupo étnico e não primeiramente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura própria. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Então aqui a ordem é de fazer discípulo. É um ponto muito importante que o autor da revista coloca aqui sobre fazer discípulo. Fazer discípulo é algo que faz parte da missão, né? Não só conversão, né? Que você faz uma conversão, se a gente observar, Paulo, ele estava indo em várias cidades implantando igrejas cristãs, mas ele ia lá e não só convertia, ele tinha também um trabalho de discipulado. A gente consegue perceber que ele passa algum tempo, né, nas cidades onde ele fica, implanta a igreja, dá o ensinamento e prepara diáconos, prepara líderes para ficar lá discipulando as pessoas. Então, o trabalho de ensinar, o trabalho esse trabalho que nós estamos fazendo aqui de estudar a palavra do Senhor, ele faz parte da missão, né? Então, ele faz parte da missão, não só a conversão. No momento da conversão, ainda há muitas dúvidas. Você reconhece a Cristo como Salvador, nós podemos pegar pela nossa própria experiência. Você reconhece, mas você tem determinadas dúvidas a respeito de como se portar. E isso vai ganhando à medida que você vai crescendo espiritualmente. E por isso você precisa de um pastor. Você precisa de ser pastoreado. Você precisa de um líder como exemplo, de um líder que vai te orientar a crescer de forma espiritual. Então, isso faz parte da missão em Cristo Jesus, discipular, né? Paulo era um missionário que ele estava em vários países, né? Mas ele sempre deixava os discipuladores lá. E muitas vezes, igual aconteceu, se eu não me engano, na igreja onde ele enviou Timóteo, você lembra? Na igreja, eu não sei se foi em Éfeso, eu acho que foi em Éfeso, posso até dar uma olhada depois, onde ele precisou sair, mas ele fez o que? Enviou Timóteo logo em seguida para continuar ali, a ver como é que estava a igreja, a continuar ali, a discipular os irmãos, né, que estavam lá. Então, nessa aqui a ordem de fazer discípulo em todas as nações. Então, precisa fazer discípulo para que o evangelho se propague também. A lição número 4, tópico 4, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Vamos ler um pouquinho também a respeito. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito. É o que nós falamos um pouco ali no início, sobre que para fazer um trabalho missionário é necessário estar cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo que nos capacita a fazer um trabalho que vai ser perpétuo, que vai continuar, porque muitas vezes nós podemos ter técnicas emocionais, né, para falar, né, sabendo ali de algumas pessoas, para aquelas pessoas se sentirem ali emocionadas. Só que essa emoção, ela vai durar por quanto tempo, né? Muitas vezes só dura no culto ali, a pessoa chega em casa, já entra naquela, na velha vida, né, por assim dizer, tá lá na igreja, a pessoa se emociona, chora, e muitas vezes chega em casa aquilo já passou, bate aquela tristeza de novo. Por quê? Porque a palavra não penetrou o coração, foi só emoção. Então, por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque as palavras do Espírito, elas convertem, elas mudam vida, né? Então, ela vai ficar ali, muitas vezes a pessoa não vai se emocionar tanto no culto, mas aquela palavra, ela vai ficar no seu coração e ela vai mudar o comportamento da pessoa, né? A gente fala assim, isso até para nós que somos crentes, que estamos ali seguindo a Cristo há mais tempo, tem palavras que penetram o coração, que mudam a sua atitude. Eu lembro de palavras, né? Eu lembro de palavras que impactaram, cheias do Espírito, que impactaram meu coração, que mudou muito a minha postura, mesmo eu como cristão, né? Não é porque eu estava pecando, mas é porque o Senhor requeria algo a mais de mim. No nível espiritual, no nível de maturidade espiritual, eu estava fazendo pouco porque o Senhor requer, porque o Senhor requer do meu propósito. Né? Teve uma palavra, né, que eu até comentei com um pastor, que impactou demais
o meu modelo de vida do dia da palavra até hoje. Eu mudei muitas posturas. Ele leu em Salmos, e eu fiquei com aquela palavra ali: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado? E essa palavra, ela entrou no meu coração. O que eu estou fazendo para o Senhor por tudo que Ele já me deu? Porque eu reconheço que o Senhor, Ele já me deu muitas e muitas coisas. Ele já mudou a minha história de vida, né? E o que darei, o que farei pelo Senhor? Nada que nós podemos fazer, né? Não há nada que eu consiga dar ao Senhor que vá compensar isso, porque é uma graça, né? Mas a gente se dispõe a se relacionar melhor com o Senhor, né? A partir de cada palavra que impacta o coração. Por isso, a eficácia, por isso que o título nós já falamos de eficácia e objetivo da grande comissão. Então vamos falar aqui do item 2 aqui, missões culturais. Então nós temos aqui o conceito. Então vamos ler o conceito. Número 1. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de, em linhas gerais. Missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Ou seja, transculturais. Vamos lembrar lá na época de Jesus, onde Jesus foi crucificado e ficaram os discípulos, eles tinham a missão de levar o Evangelho onde ninguém conhecia Cristo, né? Onde o Evangelho nunca tinha sido pregado. E esse é um desafio muito grande. Muitas vezes nós ficamos nervosos ao ministrar a palavra por pessoas que já aceitaram Cristo, né? Muitas vezes nós temos essa resistência. Agora imagina levar a palavra onde há pessoas que nem sabiam falar de Cristo, onde elas deveriam deixar os deuses dela, né, para acreditar em um Deus que era Cristo, que elas nunca tinham ouvido falar. Então esse era um trabalho muito difícil a respeito disso. Precisaria se responder muitas perguntas, né, muitas perguntas sem resposta que as pessoas não tinham, principalmente na Grécia. Paulo teve que responder, porque Paulo estava levando um novo Cristo e eles tinham uma outra crença, né? Na mitologia grega cheia de deuses, eles eram politeístas, vários outros deuses. Como é que eles iam aceitar um Deus, né, e denegrir todos os outros deuses da família, dos pais, avós deles, para adotar ali, para ter conhecimento do nosso Deus, do Deus de Israel? Essa era uma missão difícil, pessoas morreram para isso, né? Então, essa é a dificuldade da missão. Mas como que isso foi possível? Através do Espírito Santo de Deus, porque todas as pessoas vieram de Deus e o Espírito Santo de Deus toca, né? O Espírito Santo toca no coração, né? Então essa é a missão. O item 2 fala dessa visão transcultural da Bíblia. O item 3 fala de barreira nas missões transculturais. E nós já vamos falar aqui, vamos ler um pouquinho ainda no item 3 aqui, barreira nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-la e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vejamos: a barreira geográfica, novas nações e novas culturas. Então, barreiras geográficas quer dizer o quê? Quer dizer a localização. Já é difícil, né? A gente vai falar de hoje, né? A gente fala que a gente percebe na Bíblia que o apóstolo Paulo ele viajava de barco ali para ir para outros, ele pegava um patrocínio e ele ia ali com as ofertas dos irmãos a evangelizar em um país distante. E hoje o que acontece nas barreiras geográficas? Muitas vezes a gente precisa levar a palavra geograficamente longe, é um local muito longe, e a igreja precisa, tem ali vários desafios, desafio financeiro, desafio temporal, de irmãos que têm tempo. Nós tivemos um trabalho, né, missionário que foi muito difícil na nossa igreja, Fiéis da Terra. Nós tivemos ali uma palavra a ser levada, aqui é uma cidade que nem é tão longe, Cristianópolis, depois ali em Piracanjuba, e eu lembro das dificuldades. É uma dificuldade, as pessoas não querem muitas vezes, né, se dispor, porque você sai, né, da sua cidade, fica um tempo lá, chega em casa de madrugada, é difícil, nem todo mundo está disposto a transpor as barreiras geográficas, mas a gente tem que entender que isso
é por Jesus, é para levar a palavra certa. Não é que não tem o evangelho. Se você observar, tem local que tem o evangelho, mas é um evangelho deturbado, é um evangelho que não está puro. E nós, como leitores da Bíblia, nós precisamos levar a palavra do Senhor pura como ela é. E muitas vezes, mas lá na igreja tem várias, mas lá na cidade tem várias outras igrejas, tem. Mas talvez das igrejas, de 100 igrejas que tem nessa cidade, tem 10 igrejas que levam o evangelho puro. E se nós somos um ministério que levamos o evangelho puro, imaculado, irrepreensível perante ao Senhor, por que não somar com essas igrejas lá, né? O B aqui, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos, né? Também referente a isso, sobre a cultura, né? Isso nós já falamos a respeito disso aqui, sobre os costumes, até citamos Paulo aqui. Vamos ser barreiras econômicas, diferença de moeda, comércio. Então muitas vezes você vai evangelizar um local onde você ainda tem uma barreira, onde, por exemplo, a moeda, né, aqui ela é desvalorizada. Imagina, você vai para a Suíça para evangelizar. Então requer muito mais recursos, são desafios diferentes, né? Lá é muito mais caro para você levar o evangelho. E a gente olha assim para a nossa igreja, né? Nosso ministério, nós como igreja, como povo de Cristo, em qual estamos, o que nós estamos fazendo a respeito do ID que o Senhor ordenou? Até onde nós estamos transpondo isso, né? Há pastores que viajam para outra cidade com famílias, né? E eles vão morar em outro país, um país onde não conhece a língua, onde não era o desejo de estar lá, e eles vão para lá. E o que acontece? Né? Entra no que Paulo falou, não vivemos mais por nós, vivemos por Cristo, né? Não faço só o que eu quero fazer. Muitas vezes o Senhor me mandou para um lado, quando eu cheguei lá, mandou para outro. Então esse é o viver do missionário. D, barreiras linguísticas, que faz parte. Você vai chegar em um país diferente, a língua é diferente, os costumes são diferentes. Letra E, nós vamos falar sobre barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo e etc. Então muitas vezes tem que transpor ainda essa barreira. Não é que a pessoa não tenha religião, ele só tem um outro Deus, que não é o nosso, que não é o Deus de Israel. Então isso requer um conhecimento, isso requer uma prática com a palavra do Senhor, para que você mostre o quão bom o Senhor é, e para você mostre as falhas da religião que ele está seguindo. E isso é muito sensível, você falar para uma religião que a pessoa nasceu ali, muitas vezes a pessoa está com 30, 40 anos naquela religião, e você falar para ela que aquela religião não é a correta, né? Como é que isso vai acontecer? Tem que ter o poder do Espírito Santo. Tem que fazer o quê? Se a gente voltar lá no verso 18 aqui de Marcos, vamos ler de novo. Pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Muitas vezes você vai chegar, igual Paulo chegou na ilha de Malta, ele foi mordido por uma serpente, e mesmo assim, né, ele não sofreu dano algum. Isso fez parte do propósito, para que aquele povo que estava lá, que tinha uma outra religião, conseguisse entender que o Deus de Paulo ele era real, ele protegia ele. Depois levaram os doentes na ilha de Malta, as pessoas começaram a levar os doentes para Paulo, para ele orar, e ele orava e as pessoas eram curadas. Isso é o que? É uma garantia de que o Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro. Então o missionário ele precisa ter essa autoridade, porque se você chega num lugar onde a pessoa está a vida inteira seguindo uma religião, o que você vai dar para ele que ele consiga entender qual é a experiência sobrenatural que você vai dar para ele? Então o missionário ele precisa ter autoridade no nome do Senhor Jesus, ele precisa ser o quê? Revestido do Espírito Santo, para que ele consiga fazer o trabalho missionário que foi proposto a fazer. A gente tem aqui a visão global do Evangelho no mundo. Evangelização e discipulado, no qual nós já falamos sobre a evangelização e discipulado ser parte da missão. Então nós vamos já falar do 2 aqui, que é arrependimento e capacitação no Espírito. Vamos ler. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados.
Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas, no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus, sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Então nós temos aqui a crença do Evangelho, ela tem que vir mediante a um arrependimento. O que muitas pessoas estão pecando, né, ao respeito das pregações? Eles pregam apenas a manifestação da graça, mas eles não pregam, por exemplo, que para viver essa graça você precisa ter um arrependimento. São pessoas que pregam a graça e essa graça não leva o pecador a se arrepender dos seus pecados. Como que é isso? Como é que é uma graça onde você não tem um arrependimento de pecado? Então, nós não devemos deixar numa igreja, numa missão missionária de lado, o arrependimento de pecado. Há muitas pessoas, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, que fazem um trabalho missionário de levar alimento em um lugar, de levar coisas básicas e ajuda aquela comunidade, mas em momento algum ela fala sobre arrependimento de pecado, sobre mudança. Então o que isso está incompleto? A nossa missão é sim ajudar as pessoas a ser luz do mundo, mas precisamos levar o Evangelho como ele é chegado o reino dos céus, né? O Senhor Jesus pregou isso quando ele esteve, arrependimento de pecado. O Senhor Jesus, quando fazia os milagres, ele falava que vá e não peques mais. Ou seja, as pessoas que Jesus encontrava, elas tinham ciência, a revelação do que era o pecado, né? E o Senhor fazia maravilhas, fazia milagres, e ele falava, vá e não peque mais, a tua fé te salvou. Então as pessoas têm que crer no Evangelho, né? A sua missão, ela tem um propósito, é levar as pessoas a crer no Evangelho, a receber. Então a pessoa, quando recebe o Senhor Jesus, recebe o Espírito Santo, inegavelmente ela tem mudança de vida. Eu falo por mim. A partir do momento que eu recebi o Senhor, né? Então, a partir do momento que o Espírito Santo esteve ativo ali, eu tive uma mudança, a minha vida é outra. Eu sou uma outra pessoa, né? Então, é sobre isso. Pausa aí, Heitor. Pausa não, cancela o vídeo.